Bom dia, meus caros alunos do Solar, ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora você vai estar vendo essa aula que eu estou gravando aqui para vocês. Beleza, gente? Olha só, hoje eu quero fazer uma aula um pouco diferente, um pouco mais prática. Essa aqui seria uma aula que com certeza a gente faria muito na presencial, né? Mas como no ensino remoto tudo é um pouco mais lento, a nossa aula vai começar hoje, essa aula um pouco mais prática, tudo bem? Então, olha só, redação na prática. O objetivo de hoje é a gente conversar sobre toda a estruturação do texto, conversar sobre toda essa parte que é pré-textual e também fazer com vocês aqui, através dessa aula, um texto produzido, tá bom? A partir dos textos motivadores que eu coloquei da atividade da última aula. Só para botar aqui, deixa eu ver se eu acho que eu não abri, calma aí, o texto, né? A proposta da última aula, a proposta do último exercício foi esse aqui, ó. Proposta de redação, aí nós tínhamos esse primeiro texto, deixa aqui o seu currículo. Seu currículo é excelente, se quiser pode começar a mendigar conosco amanhã. Então tem o texto 1, tem o texto 2, o texto 3 e o texto 4 é a proposta. As dificuldades dos jovens de ingressarem no mercado de trabalho. Essa foi a nossa última atividade e, consequentemente, eu deixei para fazer, que já fica como uma correção barra uma aula de inspiração para você. Tá bom? Então, eu coloquei esse slide aqui e esse slide também eu vou deixar disponível no Classroom para vocês. Com algumas etapas, alguns passo a passo para a gente nunca se perder nessa fase tão importante da redação. Então, a primeira dica, dica número 1 é ler, deixa eu tirar aqui minha carinha, ler o tema da redação. Vamos ver os tópicos sobre isso? Então, identificar o núcleo. O nosso tema, ele está falando sobre qual núcleo? É o núcleo saúde? É o núcleo desmatamento? É o núcleo educação financeira? É o núcleo educação? É o núcleo meio ambiente? Quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente está falando de jovem, nosso núcleo é um núcleo social, é um núcleo econômico, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar ou fazer um recorte. O que é fazer um recorte? É cada vez focar mais no nosso assunto, é identificar o núcleo temático daquilo ali. O que ele está falando? Ele está tratando algo que é relacionado à saúde pública? Qual é o tema que é aquele meu texto, aquela minha proposta está inserida? Isso aí é a nossa primeira preocupação. Quando você lê o tema, né, às vezes os textos motivadores, você já vai vendo ó, que é um problema social, que é um problema econômico, tá bom? Você não vai aqui culpar, colocar a culpa ou a causa, ou a consequência do jovem no mercado de trabalho, na saúde, ou no sistema carcerário, não tem nada a ver. Então, a primeira coisa que a gente precisa é focar em qual núcleo temático essa nossa proposta, essa nossa produção textual vai estar inserida, tá bom? Então, qualquer texto que você tem, procura lá saber onde eu vou me localizar quanto ao tema, tá bom? Depois, eu vou identificar o recorte temático, os efeitos, os caminhos, as medidas, as necessidades. Então, aqui a gente está falando, a gente está tratando sobre o desemprego dos jovens. Então, tem texto dos jovens são os mais afetados pela piora do mercado de trabalho e comprometem o futuro da Previdência. Então, olha só por esse título eu tenho os efeitos desse problema, dessa causa, né, desse fator, perdão, que é um problema na Previdência. Eu tenho alguns caminhos que, lendo, eu posso identificar alguns caminhos para solucionar esse problema. Eu posso falar sobre as necessidades, qual a necessidade do lado do jovem, qual é a visão do lado do empregador. Então, você precisa encher a sua mente, você precisa encher a sua cuca de trabalho de ideias. O nosso texto, acima de tudo, ele precisa ter boas ideias, ideias polêmicas, tá bom? Identificar as contextualizações, indicações de tempo e de espaço. Será que esse tema, o desemprego nos jovens no Brasil, deixa
Deixa eu ver se está especificado lá no tema. As dificuldades dos jovens entrarem no mercado de trabalho. Não fala o tempo e não fala no título, na proposta de redação, não fala o tempo, não fala o lugar. Mas é óbvio que os textos geradores eles vão se situar no tempo, estamos falando de 2019, 2020 e também no espaço, tá bom? Nós não estamos falando específico desse problema no mundo, estamos falando no Brasil. Você pode trazer, tem temas, por exemplo, eu passei aí, não sei se foi para vocês, as enchentes nas grandes metrópoles. Você poderia fazer um recorte para dentro do Rio de Janeiro. Mas esse tema aqui em específico, a gente está falando sobre o desemprego do jovem dentro do Brasil nos anos de 2020 e 2019. Isso é importante porque se você trouxer dados antigos, vai ficar incoerente para a tua redação, não vai trazer fundamentação. E aqui eu tenho um gráfico, esse gráfico é muito importante, e tem a taxa de desemprego no ano de 2019, ano passado. Próximo. 2. Então, sobre ler o tema, identificar o núcleo, identificar o recorte, identificar as contextualizações. Analisar os textos de apoio. Toda prova de redação ela vai vir assim para vocês, com textos de apoio, tá? Então, isso é comum em qualquer concurso, em qualquer vestibular. Você poderá contar com os textos de apoio. Mas para que servem esses textos? Vamos olhar. Primeiro, posso extrair dados e usá-los em forma de paráfrase. Nós vamos estudar paráfrase também, nós vamos ver o que é paráfrase. Paráfrase é você se apropriar de uma ideia, mas elaborar essa ideia com palavras diferentes. Ou seja, você não pode no texto pegar uma parte do texto e usar aquela parte idêntica, da mesma forma que está escrito ali. Não, você precisa pegar aquela ideia e trabalhar essa ideia. Você precisa dizer essa ideia com outras palavras, você precisa pegar essa ideia e ir além dessas palavras, tá bom? Você pode utilizar o texto de apoio desde que seja através de paráfrase. Se você pega uma parte do texto de apoio e taca no teu texto, taca na tua introdução, taca no teu desenvolvimento, na sua conclusão, isso aí vai te descontar pontos preciosos, tá bom? Posso extrair teses, substantivos temáticos, causa das teses, consequência das teses, explicações, provas, soluções. Exemplo, falando sobre aqui, consequências, explicações, soluções. Nesse texto 2 que vocês leram, porque vocês fizeram as atividades, espero, né? O texto apresenta aqui alguns dados estatísticos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre os jovens de 18 a 24, a taxa de desemprego é de 26,6%. Do total de desempregados no Brasil, 32% são jovens. Isso ocorre a 4,1 milhões de pessoas que estão à procura do emprego nessa faixa etária. Aqui também, deixa eu ver se é nesse texto ou nesse de baixo, fala algo muito interessante. Estava no texto. Peraí. Fala sobre essa exigência das empresas. Peraí. Não estou achando, acho que é aqui. Aqui. As razões para esses números exorbitantes são diversas. Entre elas está a grande exigência do mercado de trabalho por experiências e qualificações na área onde está se procurando. Então, o texto motivador, o texto base 3, ele me traz uma consequência, uma causa, na verdade, né? Por que existem muitos desempregados? Aí ele explica que as empresas elas estão cobrando demais dos jovens. Às vezes o jovem com 20 anos, eles querem que o jovem tenha intercâmbio, fale 3 línguas e tenha uma maturidade de vida muito maior do que as pessoas mais velhas. E isso aí é uma causa que interfere, uma das causas desse problema. Quem foi que te falou essa causa? Quem te deu essa causa? Foi o texto motivador 3 dessa coletânea de textos que nós estamos utilizando. Então você pode pegar essa ideia e usar no seu texto? Pode, porque você extraiu do texto de apoio uma causa, uma consequência. A única coisa que você não pode, como eu já falei anteriormente, é pegar exatamente da maneira como está escrito no texto de apoio e tacar na tua redação. Tá bom? Mas olha só, o texto de apoio ele é inicialmente uma fonte onde eu posso tirar minhas ideias, onde eu posso ampliar
o meu conteúdo. Então, isso tudo você tem que ir pensando, o que eu posso extrair do texto, tem alguma tese que eu posso extrair, qual é o recorte desse texto, isso tudo você tem que ir pensando antes de escrever a sua redação. Parafrasear as palavras, usar sinônimos na hora que você fizer as paráfrases. Use sinônimos, tá bom? Use palavras do mesmo campo semântico, ou seja, palavras próximas, que trazem o mesmo sentido, significado. Use palavras específicas sobre aquele assunto. Se a gente está falando de desemprego, quais os assuntos que cabem, que são específicos para esse campo de desemprego? Mercado de trabalho, economia, recessão, deixa eu ver, estudos, tecnologia, são palavras específicas para esse tema. Se eu tivesse, por exemplo, falando sobre educação dos jovens, aí eu usava palavras, temas sobre esse tema. Evasão escolar, dificuldade de acesso à educação, a falta de recursos. Então, para cada tema, existem palavras que só existem para aquele tema. Você conhece uma palavra diferente que só é utilizada quando a gente usa, quando a gente trabalha, mercado de trabalho, o jovem, ok? O jovem aprendiz, você vai uma palavra tema, uma ideia tema para essa problemática que a gente pode utilizar, tá bom? Levantar a tese. O que é levantar a tese, gente? Muita atenção nessa parte. O nosso parágrafo de introdução ele tem duas partes. Nós temos que contextualizar o tema e apresentar a tese. Para contextualizar o tema, eu já coloquei 18 técnicas, a gente vai aprender outras também, mas é muito importante que a gente faça essas duas partes. O seu leitor, quando pega o seu texto, ele tem que entender qual é o tema, ele tem que saber do que se trata aquilo que ele está lendo de cara. E ele já precisa saber, logo no primeiro parágrafo, qual é a ideia que você vai defender, o que você vai dizer sobre aquilo. Você já tem que deixar claro isso no primeiro parágrafo, tá ok? Então, olha só, apresentou o tema, hora de apresentar a tese. Lembrando sempre, a tese ela não nasce de uma fórmula mágica. Ela precisa ser pensada por ideias, você precisa trabalhar as suas ideias, você precisa colocar sua cabeça para pensar. Por isso que muito aluno tem problema na tese, porque não para, não pensa, não faz isso que a gente está discutindo. Qual o recorte temático? O que eu posso extrair dos textos? Tem aluno que nem lê o texto base e já quer escrever uma redação, não vai conseguir. Levantar a tese. São dois argumentos, a tese precisa ter dois argumentos, lembrando sempre. Por que dois argumentos? Porque quando eu construir meus parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo vai falar sobre esse argumento que eu apresentei na introdução, tá bom? Então, o parágrafo 1 do desenvolvimento 1 vai falar sobre o argumento 1 e o desenvolvimento 2 sobre o argumento 2, tá bom? Cada argumento dará origem a um parágrafo de desenvolvimento, é isso aí que eu estou falando para vocês. Então, lembrando que a ideia do parágrafo, cada parágrafo, semanticamente, ele tem que trabalhar uma ideia. Quando eu começo a misturar um monte de ideias no meu parágrafo, ele começa a ficar incoerente. Então, cada parágrafo sempre trabalhando em torno de uma ideia principal, tá? Do meu tópico frasal principal. Os argumentos podem ser extraídos dos textos motivadores, desde que forma de paráfrase, tá ok? Sempre lembrando da paráfrase. Sempre, o que é paráfrase? Pega a ideia, mas não coloca exatamente como está no texto. Você tem que trabalhar essa ideia, apresentar essa ideia de uma maneira mais eloquente, mais escrita de uma forma diferente, talvez com uma ampliação de conteúdo muito maior. Essa ampliação é maior, obviamente, desculpa. Os argumentos podem ser extraídos do seu conhecimento de mundo. Aí que entra, né, meu filho? Que conhecimento de mundo você está construindo nessa pandemia aí, né? Só da Anitta, que a Anitta falou mal, que Léo Dias, que a Ludmilla, que a Preta Gil, isso aí tu sabe, mas eu quero saber do teu conhecimento de mundo. Tu quer entrar na Universidade Federal? Você quer entrar aí para continuar os seus estudos, porque não existe, o solar não vai te dar faculdade? Nessa molezinha essa molezinha que a tua vida vai acabar, e aí eu quero ver o que tu vai fazer. Vamos lá? Parafrasear cada um dos argumentos. Aqui eu quero falar especialmente para a minha turma do segundo ano. Falou? Lembrando, aquilo que eu apresentei na tese, eu tenho que provar no desenvolvimento. Então, use sinônimos. Olha só, quando você começar o seu desenvolvimento 1, você já tem que retomar o argumento. Mas você vai retomar o argumento que está lá na introdução escrito igual? Não, você tem que trabalhar esse argumento usando sinônimos, tá ok? Então você precisa ir
ampliar sua leitura, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa saber o que é sinônimo, você não vai ter internet na hora da tua prova e o teu concorrente, meu filho, está estudando de noite para passar. Pensa assim. Use palavras do mesmo campo semântico, use palavras genéricas. O que é palavra genérica? Palavras que englobam a maior parte de sentidos. E palavras específicas, aquelas que são específicas para o tema, tá? Buscar provas para cada um dos argumentos. Ainda falando sobre o parágrafo de desenvolvimento, beleza, você falou lá que um dos seus argumentos da tese é a falta de políticas públicas para o jovem. Ou seja, antigamente nós tínhamos o jovem aprendiz e hoje a gente não tem mais. Você colocou isso lá na tese, que a falta de oportunidades ou a falta de políticas públicas é um fator. Então, se você botou esse desenvolvimento, esse argumento primeiro, no seu desenvolvimento 1, você vai ter que falar sobre esse argumento. E aí você tem que me provar isso. E aí eu já expliquei para vocês, já passei slides, já tem aulas anteriores. Eu posso fazer por argumento de autoridade, eu posso fazer por provas concretas, eu posso fazer por senso comum, eu posso fazer por exemplificação. Eu tenho uma série de coisas para construir aí uma base sólida para o meu desenvolvimento. É no desenvolvimento que eu vou provar que eu estou certo mesmo. Ok? Eu possuo, você tem que pensar, eu tenho alguma teoria filosófica, eu tenho alguma teoria sociológica, alguma lei, eu conheço alguma lei para comprovar minha tese? Será que você está estudando aí, pegando da aula de história, pegando da aula de geografia, pegando da aula de sociologia, pegando da aula de filosofia, ou você está dormindo na praça? Ensino médio, não existe matéria isolada. Você precisa pegar as matérias e unir na hora da tua escrita, na hora do teu conhecimento. Ok? Então preste atenção nisso. Posso usar paráfrases de dados estatísticos ou bibliográficos do texto de apoio. Isso aí com muito cuidado. Isso aí é muito perigoso, tem que tomar cuidado. Os estudos dos eixos temáticos, fortalecem essas ideias, nós vamos estudar os eixos temáticos. Voltando agora. Buscar contextualização para a introdução. O que é a contextualização? Voltamos lá para o parágrafo de introdução, porque é o parágrafo mais importante do meu texto. Primeiro, eu tenho que fazer a contextualização do tema. O que é uma contextualização do tema? Eu preciso falar para o meu leitor qual é o assunto que eu estou falando. Tem temas de redações que eu leio que o camarada não fala sobre o que ele está falando. Então o leitor ele não vai entender nada, não vai entender teu ponto de vista, porque primeiro ele precisa saber o que você está falando. E você não fala para o seu leitor, ele vai ficar um leitor perdido. Qual é a forma mais simples? Além daquelas 18 técnicas, leia uma lei, um filme, um seriado, uma letra de música que tem a ver com aquele tema. Mais problemático, uma prova concreta, um dado estatístico, uma teoria sociológica, filosófica, obras literárias, eventos históricos. Será que tem alguma obra literária que fala sobre o mercado de trabalho? Ou seja, qualquer outro tema. Tem alguma obra literária que eu possa ir começar contextualizando essa obra literária? Levantar a ampliação das provas para a tese. Isso aí eu ensinei para vocês numa aula sobre tese, sobre como levantar teses, como que eu posso criar perguntas para o meu consciente, para a minha mente, para tentar levantar ideias. Quais são as causas desses problemas? Quais são as consequências desses problemas? Eu posso montar uma tese na minha introdução com causas, com consequências, com concessões, com explicações, com exemplificações, ok? Então você precisa ficar ligado nos textos de apoio. Você precisa ter ideia, cara. Você precisa assistir vídeo no YouTube. Você precisa ampliar o seu repertório cultural, ok? Existe uma guerra muito acirrada aqui fora para as vagas nas universidades, para o crescimento de vida. E você precisa acordar para isso, porque ensino médio já é a hora de estar ligado. Você está em desvantagem, que está na quarentena, tem que correr atrás de todos os jeitos. Tá bom? Essa última parte agora não é interessante para a gente, porque fala do parágrafo de conclusão. Recapitulando. Ler o tema da redação. Analisar o texto de apoio. Parafrasear as palavras-chave da frase temática. Levantar seus 2 argumentos. Parafrasear seus argumentos no desenvolvimento. Buscar provas para os seus argumentos, para colocar no desenvolvimento um desenvolvimento forte. Buscar a contextualização para a introdução. Levantar ampliações para cada um dos argumentos. Buscar a solução, a gente não fala. Não vamos falar agora. Olha só,
como é importante. Antes de você fazer a tua contextualização, você não tem que pensar na hora que você começar a escrever, pelo amor de Deus, você não tem que pensar na tua contextualização em primeiro lugar, meu filho. Porque a contextualização é mais fácil do que a tese. Primeiro de tudo, é a tua tese, é a tua ideia principal. A tese, ela é a tua ideia compactada, é a tua ideia do texto todo compactado. A primeira coisa que tem que pensar na tua ideia. Aí eu passo a redação, primeiro eu já passei agora, em 3 segundos, tá o camarada com a caneta já escrevendo. Vai dar ruim, porque você tem que pensar. Falou? Agora, olha só. Eu vou abrir um slide aqui. Vou fingir que esse slide, ele é um quadro. Ok? Então, se eu estou pensando aqui, vamos falar sobre a tempestade de ideias. Vou fazer uma tempestade de ideias aqui. O que eu penso sobre esse tema? O desemprego do jovem no mercado de trabalho. Insuficiência política. Ou seja, eu não tenho nenhuma medida política que me incentive hoje a acabar com esse problema. Pelo contrário, as políticas públicas que nós tínhamos de jovem aprendiz, elas estão escassas, elas estão morrendo. Antigamente era fácil achar um jovem que trabalhava de jovem aprendiz, hoje em dia é a coisa mais rara que tem, né? A falta de oportunidade. Lembrando que na tempestade de ideias, eu não descarto nada. Olha só que importante é esse texto aqui. Eu estou vendo por dados estatísticos que as mulheres estão mais desempregadas, ok? Que os jovens estão mais desempregados, que os pretos, os negros são a maioria, ele é a maioria. E o médio incompleto. Olha só quantas teorias eu posso tirar daqui. Então eu tenho desigualdade racial. Eu escrevi errado, desigualdade racial como esse tema? Pode ser sim, mas você vai ter que provar. E como é que eu posso provar? Com dados estatísticos, tá bom? Exigência, a gente estava falando no começo, né? A exigência profissional em cima dos jovens é muito grande. A ausência de trabalho, processo seletivo injusto. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Questões sociais. Na minha tempestade de ideias, eu não posso tirar nada. Tudo que vier à minha mente, eu tenho que colocar. Claro que depois de pensar depois de ler os textos de apoio. Vamos supor que foi essa a minha tempestade de ideias e agora eu tenho que escolher meus 2 argumentos. Eu acho que eu vou defender melhor nos meus desenvolvimentos se for uma insuficiência política e o processo seletivo injusto. Eu acho que vai dar bom se eu falar sobre isso, porque são os argumentos mais fortes. Se eu tacar no meu texto que o governo, a prefeitura, o executivo, as empresas, junto ao governo, precisam criar ou retomar as medidas de incentivo fiscal para o jovem entrar no mercado de trabalho. E se esse jovem for um jovem morador de alguma comunidade, a empresa ainda tem mais recursos. Você precisa ser isso, você precisa ser polêmico, você precisa mostrar que você sabe argumentar, tá bom? Agora, beleza, eu escolhi insuficiência política e processo seletivo injusto, tá bom? Eu tenho minha tese. A minha tese é o quê? A minha tese é que esse problema, uma das causas, eu estou fazendo uma tese por causa. Eu tenho 2 causas: a insuficiência política e o processo seletivo injusto. Então, essa é a minha tese. Qual é a minha tese? A insuficiência política e o processo seletivo injusto. Olha, eu estou mostrando para vocês na prática. Como é que eu cheguei na minha tese? Através da tempestade de ideias. Através de uma leitura reflexiva sobre os meus textos de apoio. Ok? Eu posso usar aqui a exigência profissional? Não posso, porque exigência profissional é assim que está lá no texto de apoio. E eu não posso usar igual que está no texto. Então, o que eu fiz? Processo seletivo injusto. Processo seletivo injusto e exigência profissional não é quase a mesma coisa? Sim, eu parafraseei. Eu disse a mesma coisa com outras formas, com outra maneira. Então, exigência profissional, exigir muito, é a mesma coisa de criar um processo seletivo injusto. Olha aí.
Fica ligado. Então, o que eu tenho de mais importante, de mais precioso no meu texto, eu já solucionei. O quê? A minha tese. Qual é a minha tese? Qual é o que vai sustentar meu texto? Esse problema persiste por conta da insuficiência política, de políticas públicas, e por conta dos processos seletivos injustos. Então, meu argumento 1 e 2, ok? Da tese. Aí, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre a insuficiência política, e no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre processo seletivo injusto. Pensei na minha tese, a minha tese está pronta? Está pronta. Agora, o que eu preciso fazer? A contextualização. A contextualização da tese, do tema, perdão, eu posso fazer de diversas maneiras. Vou fazer uma aqui através de uma declaração. A inserção dos jovens no mercado de trabalho tem sido, no Brasil, um dos principais desafios impostos. Fiz uma contextualização através de uma declaração. A inserção dos jovens no mercado de trabalho tem sido, no Brasil, um dos principais desafios impostos. Pronto. A pessoa que for ler meu texto vai entender que o tema é mercado de trabalho, o problema do jovem entrar no mercado de trabalho no Brasil. Óbvio, está escrito ali. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Fiz minha contextualização, vou encaixar a minha tese aqui. Qual é a minha tese? A insuficiência política e o processo seletivo injusto. Vamos lá, tem já a base da minha tese. Nesse sentido, a problemática persiste ligada. Persiste. Nesse sentido, a problemática persiste intrinsecamente, para dar lá um brilho. O que é intrinsecamente? É junta, não se separa. Nesse sentido, a problemática persiste intrinsecamente ligada à realidade do Brasil. Seja pela insuficiência de políticas públicas, vírgula, seja pelo processo seletivo injusto. Ponto! Fiz a minha introdução. A inserção do jovem no mercado de trabalho no Brasil tem sido, no Brasil, um dos principais desafios impostos. Nesse sentido, a problemática persiste intrinsecamente à realidade do Brasil, seja pela insuficiência de políticas públicas, meu argumento 1, seja pelo processo seletivo injusto. Ponto. Professor, por que você escreveu tão rápido esse texto? Porque eu li, meu filho, eu li o texto de apoio. Eu pensei sobre o tema e fiz a minha tempestade de ideias. Eu pensei, é uma coisa que vocês não fazem, vocês não param, vocês não pensam o texto, quer que saia um texto maravilhoso. Você que não assiste um jornal, você que não lê um portal de notícias, você que passa o dia inteiro coçando o saco, quer escrever um texto maravilhoso. É uma responsabilidade só minha? Não. É uma responsabilidade sua também. Você precisa se dedicar, você precisa escrever, você precisa pesquisar. Quanto mais nessa pandemia, que a gente não está junto para fiscalizar isso dentro de sala de aula, mas você está cheio de cabelo aí nas tuas partes íntimas, não precisa desse blá blá blá. Você precisa ser um aluno dedicado. Beleza? Claro que eu tenho outras várias formas de fazer. Eu fiz esse texto agora aqui, né? Assim, que veio na cabeça. Você pode escolher outras coisas. Você pode escolher você pode ter uma percepção totalmente diferente. Você pode trazer algo que você viu no Fantástico, que você viu não sei aonde, e trazer para o seu texto. Você só precisa fazer uma coisa: tratar o seu texto com atenção. A prova de redação no simulado, a prova de redação na tua vida que tu vai fazer para tudo que é concurso, até para fazer qualquer profissão hoje tem prova de redação, você precisa ter esse carinho, porque uma prova quase que individual, quase que uma prova à parte. Então, ela precisa ser tratada com total dedicação e empenho. Falou, galera? Na semana que vem, a gente faz mais, a gente trabalha mais esse tipo de aula, como eu fiz hoje. Tudo isso para ajudar vocês nesse processo aí de dificuldade, de isolamento social, mas em breve, muito em breve, espero eu, que a gente vai estar junto, rindo e brincando na sala de aula. Tá bom, gente? Muita saudade de vocês. Aproveite esse tempo no que der para fazer. Estudem, levem a sério, porque o ano não está parado. Não faça da sua vida um
enfim, um desperdício esse tempo, tá ok? Muito obrigado pela aula, pela atenção, quem assistiu aqui. Desejo a você toda a sorte do mundo e vamos junto. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Class. Falou? Um beijão.